Maia, trabalho no Instituto de Gestão das Águas, no IGAM, trabalho na área de cobrança por uso de recursos hídricos e mais especificamente no acompanhamento das agências de bacia e entidades ali paradas. Primeiramente, fiquei muito agradecido com o convite do CDH e o PXBio nos encaminhou participar dessa momento de capacitação para a sociedade como um todo, não só conselheiros e membros dos comitês. Acho muito importante essa ação e fico muito surpreso e feliz de ver a sala bem cheia dessa forma. Bom, eles pediram para que o IGAM viesse participar dessa capacitação e para falar um pouco sobre a cobrança do uso dos recursos hídricos. Então, trouxe para vocês aqui mais uma apresentação para explanar de forma bem abrangente como funciona o nosso sistema hoje de gestão de recursos hídricos. Bom, hoje nós trabalhamos com a água, nomeamos ela como nosso recurso hídrico, que é um bem econômico de domínio público, e não somente como crucial para a vida, ela hoje é usada como insumo na produção industrial, muitas das vezes até como matéria-prima direta, e ela é de domínio público, ou seja, ninguém é dono da água. Mas como ninguém é dono da água, quem faz a gestão da água para proporcionar que todos sejam atendidos por esse recurso? Bom, então a gestão do recurso hídrico, para que proporcione que todos tenham acesso à água, ela é feita hoje pelo Poder Público Federal e pelo Poder Público Estadual dentro da dominalidade de cada um. Essa dominalidade, a dominalidade, no caso da União, é prevista na Constituição Federal, está no artigo 20, no inciso 3º, que todos os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham. Problema técnico aqui, gente. Sim, vou deixar disponível aqui para vocês consultarem depois, não tem problema. Bom, só continuando então. Aí, no caso da União, a dominalidade dela, de forma sintética, ela se estende a todos os rios que perpassam mais de um estado. Um exemplo aqui, nós temos o Rio São Francisco, que ele nasce em Minas Gerais, passa pela Bahia e morre lá no oceano. Então, o Rio São Francisco ele é uma gestão feita pelo governo federal, mas também pela ANA, pela Agência Nacional de Recursos Hídricos. No caso dos estados, ele é previsto na Constituição Federal, no artigo 26, inciso 1º, que são as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósitos, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrências de obras da União. Ou seja, todos os rios que nascem e morrem dentro do estado e as águas subterrâneas são de gestão do estado, de cada estado. A não ser esse caso aqui, que tem a União que intervém com obra específica naquela região. Bom, e como que é feita essa gestão do recurso hídrico? No caso da União, é regulamentado pela Lei 9.433, de 1997, que ela institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria-se um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. No caso do Estado, a legislação é autônoma, cada Estado faz a sua legislação de política de recurso hídrico e do sistema também de gerenciamento de recurso hídrico. No caso de Minas Gerais, nós somos regulamentados pela Lei Estadual número 13.199 de 1999, que ela institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. De forma geral, tanto a política nacional quanto a estadual são bem similares, varia muito pouco de uma para a outra. E o que traz a Lei Estadual 13.199? Umas técnicas. Bom, voltando então, o que traz a Política Estadual de Recursos Hídricos como objetivo? Ela visa assegurar o controle pelos usuários atuais e futuros do uso da água e de sua utilização em quantidade, qualidade e em regime satisfatório. De forma bem simples, a política ela visa proporcionar o uso múltiplo da água, que todos tenham acesso a ela e que não seja trabalhar num conflito para o uso dessa água.
E dos fundamentos que a política estadual trabalha hoje, dentre vários outros fundamentos que nós temos, eu destaquei alguns que eu achei importante trazer para vocês, que é o direito de acesso de todos aos recursos hídricos, com prioridade para o abastecimento público e a manutenção dos ecossistemas, o gerenciamento integrado dos recursos hídricos com vista ao uso múltiplo, o reconhecimento dos recursos hídricos como bem natural de valor ecológico, social e econômico, cuja utilização deve ser orientada pelos princípios de desenvolvimento sustentável. E também a adoção da bacia hidrográfica, que vista como sistema integrado que engloba os meios físicos, bióticos e antrópicos, como unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento. A vinculação da cobrança pelo uso de recursos hídricos, a descentralização da gestão de recursos hídricos e a participação do poder público, dos usuários, das comunidades na gestão de recursos hídricos. De forma geral, os fundamentos da política estadual de recursos hídricos, ela visa o uso múltiplo, ela trabalha com a gestão do recurso hídrico para que todos tenham esse acesso, e ela também traz como instrumento de gestão a participação da sociedade. Então, a gestão hoje não é apenas via estadual, via governo, ela traz hoje as bacias hidrográficas, o Estado se divide em unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos, e nessas unidades existem os comitês, que são os órgãos colegiados, não tem participação tanto do governo estadual, do municipal, a sociedade civil e os usuários pelos recursos hídricos. E a política estadual, como que ela atua? Ela traz alguns instrumentos para justamente proporcionar essa gestão. Esses instrumentos nós temos o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que é o plano que faz um diagnóstico, um prognóstico do Estado como um todo, da situação do recurso hídrico do Estado como um todo. Traz os planos diretores de recursos hídricos de bacias hidrográficas. Esses planos diretores já é no âmbito da bacia, da unidade de planejamento. No caso aqui nós temos a bacia do Rio das Velhas, que é afluente do Rio São Francisco. Então nós temos um plano estadual e tem um plano diretor do Rio das Velhas. Tem um sistema estadual de informações sobre recursos hídricos. Esse sistema ele busca trabalhar e armazenar as informações sobre o recurso hídrico. Justamente, nós podemos trabalhar de forma mais eficiente a gestão de recurso hídrico. Tem o enquadramento dos corpos de água em classe, segundo seus usos preponderantes. Isso aqui, ele visa muito os objetivos que tem para aquele corpo hídrico. Então, normalmente é classificado em quatro classificações de enquadramento. Então, você, nos próprios planos, você almeja objetivos para melhorar a qualidade daquela água. Então, eles vão ser enquadrados em classes para você ter uma melhor qualidade daquele recurso hídrico. Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos é um dos instrumentos no qual o Estado se vale dele para justamente controlar a questão do uso múltiplo, para que nenhum usuário tenha acesso a toda a água, mas que todos possam ter acesso àquele recurso. E a cobrança pelo uso de recursos hídricos também é um dos instrumentos que ele visa conscientizar o uso daquele recurso hídrico. E a compensação a municípios pela exploração e restrição pelo uso de recurso hídrico, o rateio dos custos das obras de uso múltiplo e as penalidades. A compensação e o rateio são instrumentos que até então o Estado não trabalha de forma efetiva, tem sim um horizonte para que sejam implementados esses dois instrumentos, mas atualmente não estamos trabalhando com isso. E as penalidades nos casos dos usos irregulares. Então, esses são os instrumentos de gestão. Mas como que é implementado esses instrumentos da política estadual? A implementação dela, para implementar os instrumentos, foi criado o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recurso Hídrico. O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e a composição desse sistema estadual, que busca implementar os instrumentos de gestão do estadual, ele é composto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é a SEMAD, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é o CER, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAN, que atua hoje como órgão gestor do recurso hídrico no Estado, os comitês de bacia hidrográfica, que foram criados no Estado todo, e aqui nós temos o Comitê de Bacia do Rio das Velhas, os órgãos e entidades dos poderes estadual e municipais, cujas competências se relacionam com a gestão de recursos hídricos, e temos a Agência de Bacia Hidrográfica e Unidade Equiparada. Então, nós temos hoje o Estado de Minas Gerais como um todo, temos o Conselho, temos a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no âmbito do governo, temos o Conselho Estadual, que traz políticas de implementação do sistema de gestão
de recurso hídrico no estado como um todo. E temos o Instituto Mineiro, que atua como órgão gestor do recurso hídrico. Temos o Comitê de Bacia, que hoje no estado são os 36 bacias hidrográficas. E aqui no afluente do Rio São Francisco temos a bacia do Rio das Velhas, onde atua o Comitê do Rio das Velhas. E a agência de bacia, hoje ela trabalha muito na bacia hidrográfica. Aqui no caso do bacia do Rio das Velhas, nós temos a agência Peixe Vivo, que trabalha, foi equiparada pelo comitê e trabalha junto com o comitê hoje. E quais são os objetivos do sistema estadual? É coordenar a gestão integrada e descentralizada das águas, arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos, implementar a política estadual de recurso hídrico, planejar, regular, coordenar e controlar o uso, a preservação e a recuperação de recursos hídricos do Estado e promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Então, de forma bem sintética, é justamente fazer a gestão do recurso hídrico para que todos tenham esse acesso de forma controlada e não abusiva. E um dos objetivos que eu destaquei para vocês ali é a cobrança pelo uso de recursos hídricos, que justamente é um dos instrumentos de gestão, que é o que eu vou trabalhar para vocês aqui hoje. Bom, a cobrança pelo uso de recurso hídrico, ele é um instrumento de gestão das águas, previsto da lei, como eu já disse. Em Minas Gerais, ele está previsto na 3199 e ele é regulamentado pelo decreto 44046 de 2015. Ele traz todos os procedimentos e diretrizes para implementar a cobrança no âmbito do governo estadual. O que é cobrança? Ele é um preço público, ele não é imposto, não é taxa, não é tarifa, ele é um preço público que tem como objetivo estimular o uso racional da água, reconhecer a água como bem ecológico, econômico e social, arrecadar recursos para investimentos na bacia. Isso culmina para garantir a qualidade e a quantidade da água para as gerações atuais e futuras. Então, nós temos aí a cobrança, que como os objetivos trazem ali, é justamente para que o usuário daquele recurso hídrico utilize essa água de forma consciente, não de forma abusiva. E também busca arrecadar a cobrança, arrecadar o recurso para investir na própria bacia que foi gerada. Só um destaque aqui no estado de Minas Gerais hoje, pela lei 3199, todo o recurso que é arrecadado pela cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia, ele obrigatoriamente deve ser retornado 100% para a bacia que foi gerada. Ou seja, tudo que foi arrecadado pela cobrança na bacia hidrográfica das Velhas tem que ser retornado para a bacia da Velha para investimento para a bacia. Isso são investimentos de programas hidroambientais, de saneamento básico, etc. Então. Bom, para falar de cobrança, nós temos que trazer para vocês aqui como que nós implementamos a cobrança de bacia, a cobrança pelo uso de recursos hídricos hoje no estado de Minas Gerais. Tem um fluxo, se chegar a efetivamente implantar a cobrança, e ele começa lá na articulação do Estado, ali está Estado com União e Estados vizinhos, mas no caso, quando você envolve bacias, rios que tem rios federais, onde você tem bacias estaduais, então faz uma articulação para normalmente fazer uma gestão integrada. No caso do Rio das Velhas, a gente faz uma articulação entre comitê, Estado e o Conselho, para iniciar esse processo de implementação de cobrança. Então, ele vem para a proposição de critérios e normas para a fixação da tarifa, definição de instrumentos técnicos e jurídicos, implantação sistematizada, outorga, integrado com o sistema de licenciamento ambiental, cadastro de usuários, desenvolvimento do programa de comunicação social. Bom, aí nós temos a instituição da agência de bacia, aprovação pelo Conselho Estadual da proposta de metodologia de cobrança, definição pelo Comitê dos Usos Especificantes e o plano diretor. Até aqui, nós temos o quê? Quem implementar a cobrança? Ok. Então, o comitê começa a se reunir. Para implementar a cobrança, o comitê tem que definir os mecanismos de cobrança, ou seja, a forma como vai ser cobrado o uso do recurso naquela bacia, quais serão os beneficiados em termos de descontos pelo uso racional da água. Então, tudo isso definido no âmbito do comitê e aprovado no Conselho Estadual. Definido esse mecanismo de cobrança, o próximo passo é o comitê instituir a agência de bacia. No caso aqui, nós temos os agentes de bacia pública, mas não hoje no estado de Minas Gerais, na falta de agente de bacia pública,
o comitê pode equiparar uma entidade privada, atuar como agência pública. No caso da bacia do Rio São Francisco, nós temos a AGB Peixe Vivo, a Agência de Bacia Peixe Vivo. Hoje ela foi equiparada pelo Comitê de Bacias do Gráfico das Velhas e atua hoje como agente de bacia aqui do Rio das Velhas. Feito a equiparação da agência de bacias, aí você tem que observar os outros critérios. Para você implementar a cobrança, tem que ter um mecanismo de cobrança, a agência de bacia, e tem que ter um plano diretor da bacia. Então, o plano diretor é aquele instrumento que você faz um diagnóstico, prognóstico, e elabora planos de ações no âmbito da bacia hidrográfica em questão, no caso, a bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Então, tem que ter esse plano diretor. Os requisitos todos preenchidos, a entidade equiparada ela está apta a assinar um contrato de gestão com o IGAN, que é o órgão gestor de recursos hídricos do Estado de Minas Gerais. Ele assina um contrato e a aplicação do recurso, ele tem que ser via plano de aplicação, que é um instrumento que norteia a aplicação daquele recurso na bacia e faça a operacionalização da cobrança. Essa operacionalização é simplesmente o fato de você pegar o banco de dados dos usuários, calcular a cobrança de cada um, encaminhar o boleto, arrecadar, contabilizar e repassar para a bacia de novo. Esse trabalho todo é feito pelo IGAN, que faz essa gestão da operacionalização da cobrança. Bom, então, o que é uma agência de bacia hidrográfica? As agências de bacias hidrográficas ou entidades aéreas equiparadas são unidades executivas e descentralizadas. Elas são responsáveis por prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao comitê, executar as decisões tomadas pelos comitês e aplicar os recursos arrecadados. As atividades da agência de bacia, ela é regulamentada no artigo 45 da Lei 3.199, que traz um rol de competências da agência de bacia, e só destacar essas três aqui, que é prestar apoio administrativo, só que hoje a agência ela não é subordinada ao comitê, nem é subordinada ao IGAN. A agência de bacia ela é parceira nesse sistema de recursos hídricos, ela está ali para ser um intermediário, porque o comitê hoje ele é um colegiado de deliberações, então a agência ela proporciona executar essas decisões. Então, ela está ali sendo o braço do IGAN e também do comitê. Então, ela é parceira desse sistema todo de gestão de recursos hídricos aqui na bacia, no caso do Rio das Velhas. E o que é um contrato de gestão que é assinado entre o IGAN e a agência de bacia hoje? Ele é um contrato de acordo de vontades bilateral de direito civil e tem como objeto o alcance pela entidade equiparada no exercício das funções de agência de bacia, das metas do programa de trabalho, contribuindo por meio da aplicação de recursos oriundos da cobrança para a melhoria das condições quali e quantitativas dos recursos hídricos nas áreas de abrangência das bacias hidrográficas. Bom, então, de forma bem geral, o contrato de gestão é um instrumento jurídico assinado entre o IGAN e a entidade equiparada, no caso, a AGB Peixe Vivo, e ele traz como os métodos do programa de trabalho. Esse programa de trabalho, ele norteia um pouco e ele proporciona ao IGAN, como órgão gestor, avaliar o desempenho dessa entidade. Então, ele traz ali alguns indicadores que, ano a ano, vão sendo verificados para ver se a entidade está cumprindo o seu papel quanto a agente de bacia daquela bacia hidrográfica. Aqui trouxe para vocês um panorama do estado de Minas Gerais, onde vocês podem ver ali que está dividido pelas unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos, ou seja, são as bacias hidrográficas que o estado tem hoje. São 36 bacias, e o que está em destaque para vocês aqui são aquelas bacias que já têm a cobrança implementada. Então nós temos ali as 6 bacias afluentes do Rio Doce, que tem implementação já cobrada. Lá o PS1 e PS2, que é o Preto Paraibuna, Pomba, Buriaé, são fluentes do Paraíba do Sul. Temos a bacia do Rio Araguari, que é afluente do Paranaíba. Temos o SF5, que é esse aqui, que é a bacia do Rio das Vegas, afluente do São Francisco. E temos o PCJ, lá embaixo, que foi implementada a cobrança, e hoje o IGAN que atua lá como a agência de bacia. E tem o SF2, que é a bacia do Rio Pará, que também é afluente do São Francisco, que está iniciando a cobrança esse ano. Então, nesse primeiro trimestre de 2017, vai ser o primeiro trimestre de cobrança lá no Pará. Foi assinado um contrato de gestão com a própria AGB Peixe Vivo, no final do ano passado,
Então, esse ano começa a cobrança lá no Bacia Hidrográfica do Rio Pará. E qual que é a destinação do recurso da cobrança? Bom, como eu falei para vocês, 100% do que é arrecadado na bacia hidrográfica, ela deve retornar para a bacia que foi gerada. No caso, que arrecada-se aqui no bacia hidrográfico, na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, 100% do recurso a gente devolve a bacia do Rio das Velhas para ser aplicada na própria bacia. 100% do recurso é dividido em duas modalidades. 7,5% ele é destinado para o custeio da agência de bacia ou entidade equiparada. Ou seja, esse 7,5% é encaminhado para a AGB Peixivil, aqui no caso do VEGAS, e a AGB utiliza esse recurso para ter uma estrutura administrativa, para justamente proporcionar esse apoio técnico ao comitê. E 92,5% desse recurso ele é destinado para estudos, programas, projetos e obras dentro da bacia. Então, esse recurso aqui, que é destinado justamente para a implementação dos programas ambientais, dos planos municipais de saneamento básico, de saneamento rural, etc. e tal. Então, sai tudo dessa parcela aqui. Bom, aí aqui eu trouxe para vocês só um balanço financeiro de tudo que o Estado já arrecadou com a cobrança e o que já foi repassado para as bacias hidrográficas. Então nós temos ali as bacias que tem cobrança. O total que já foi cobrado hoje foi em torno de 209 milhões de reais. O que nós arrecadamos foi em torno de 182 milhões de reais. Essa diferença é muito em virtude de inadimplência, não pagamento, etc. e tal. E o que foi repassado até hoje foi em torno de 132 milhões de reais. Essa diferença aqui do arrecadado e repassado, o Estado hoje está com um atraso de repasse que já chega a um ano de que não foi repassado ainda. Embora esses dados são de janeiro, teve um novo repasse recentemente, que então já aumentou esse valor aqui repassado. No caso aqui do Rio das Velhas, que é o primeiro lá em cima, podem ver que já arrecadou em torno de 62 milhões de reais e já repassamos em torno de quase 51 milhões de reais para ser aplicado aqui na bacia. Lógico que desse valor ali, 7,5% para custeio da entidade e os 92,5% é destinado para investimento na própria bacia. E como que é aplicado esse recurso? Bom, como eu já tinha adiantado para vocês, o recurso ele tem que ser aplicado, tem que ser elaborado um plano plurianual de aplicação. Esse plano ele tem que estar conforme as diretrizes do plano diretor da bacia, que é o plano que deve trazer os diagnósticos, prognósticos, plano de ação a longo prazo. E esse plano diretor tem que estar conforme com as diretrizes do plano estadual de recursos hídricos. Isso é tudo uma cadeia. Então, o recurso ele é aplicado de acordo com esse plano plurianual que segue esse fluxo aí. Bom, aqui só para vocês, assim, mostrar para vocês o que é cada instrumento, nós temos aqui então o PER, que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que estabelece princípios básicos e diretrizes para o planejamento e o controle adequado do uso da água no Estado de Minas Gerais. Então ele é aquele plano que traz de forma abrangente a situação do recurso hídrico no Estado de Minas Gerais. Tem o PDRH, que é o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica, que ele define a agenda de recursos hídricos para as bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais, identificando ações de gestão, programas, projetos, obras e investimentos prioritários, tendo em vista o desenvolvimento sustentável da bacia. Esse plano, ele traz um diagnóstico e um prognóstico, e traz também ações, propostas de ações para serem implementadas na bacia e prioriza como devem ser implementadas essas ações. Esse plano ele é mais a longo prazo, normalmente se faz um plano diretor para 10 anos, alguns 15 anos, até 20, e temos o PPA, que é o Plano Plurianual de Aplicação, que é um instrumento de planejamento executivo de curto e médio prazo, de acordo com as diretrizes do plano diretor, aprovado pelo respectivo comitê de bacia. Ou seja, você tendo o plano diretor, que já norteia como devem ser as ações para serem implementadas na bacia, o comitê, junto com a entidade, com a agência de bacia, presta o apoio técnico, eles constroem um plano de aplicação de curto prazo. Esse curto prazo, normalmente, ele dura a vigência do contrato de gestão. Hoje, com a AGB Peixivil, nós temos um contrato de 5 anos, que vence agora no final do ano,
E o plano plurianual de aplicação, normalmente, ele abrange esse período de 5 anos. E ele justamente traz as ações que devem ser executadas naquele período com recurso à cobrança pela agência. E ele é aprovado pelo Comitê de Bacia. Acho que até no material que eles disponibilizaram para vocês aí, traz uma planilha do plano plurianual de aplicação. Esse documento é justamente esse cara que eu estou falando para vocês aqui. Bom, o recurso da cobrança, ele é como eu falei para vocês, é um preço público. Então, por ser preço público, ele não pode ser gasto de forma arbitrária. Ele tem que seguir por mais que o contrato de gestão seja com uma entidade privada, esse recurso deve ser desembolsado e executado conforme a administração pública faça. Então não é simplesmente, não, tem um projeto aqui, mas o cara ali, ele faz, então eu vou lá contratar ele e ele executa para mim. Não pode ser assim. Tem que seguir um processo. No caso das agências de bacia, nós temos hoje um instrumento que justamente vem para proporcionar essa aplicação do recurso. Então temos a resolução conjunta SEMAD-GAN 1044, que ela estabelece procedimentos e normas para aquisição e alienação de bens, para a contratação de obras, serviços e seleção de pessoal, bem como estabelece a forma de repasse, utilização e prestação de contas com o emprego do recurso público, oriundos da cobrança, no âmbito do Estado de Minas Gerais e da Agência de Bacia Hidrográfica. Então, esse instrumento ele foi construído justamente para a atuação da Agência de Bacia poder aplicar o recurso, de forma pública, né? Claro. Então, ele traz aqui justamente procedimentos para que ela possa contratar empresas para executar determinados projetos, traz procedimentos de como deve ser feita a seleção do corpo técnico dela hoje, então, e também procedimentos para prestar conta daquele recurso. Então, a gente passa o recurso para a agência hoje e todo ano ela tem que prestar conta de como está sendo aplicado aquele recurso. Como eu disse, essa resolução foi construída justamente nessa relação no âmbito do contrato de gestão, e em alguns casos omissos, a gente aplica a Lei Federal 866, que é a lei maior em relação às licitações públicas. Em alguns casos que não estão previstos nenhuma nem outra ali que geram dúvidas, o IGAN, ele faz o estudo e dá uma orientação para a entidade como executar aquele recurso. Como já adiantei para vocês, aqui na Bacia Hidrográfica das Velhas, nós temos atuando o Comitê de Bacia Hidrográfica, que é o órgão colegiado, que tem hoje a participação de 4 segmentos, que é o Poder Público Estadual, Municipal, a Sociedade Civil e o usuário. E temos a entidade equiparada à Agência de Bacia, que é parceira aí tanto do Comitê quanto do IGAN, que é a GD Peixe Vivo, que tem hoje um contrato com gestão assinado com o IGAN, que é o número 2 de 2012. Então essa é a relação que nós temos hoje aqui na Bacia Hidrográfica das Velhas. Isso tudo, ele justamente traz aqui o trabalho em conjunto, aqui na Bacia Hidrográfica das Velhas, que é um conjunto aí do IGAN, Peixe Vivo e o Comitê, que visa justamente aumentar a qualidade e a quantidade de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica das Velhas. Então, eu busquei para vocês aqui, esse é o sistema que nós trabalhamos hoje em Minas Gerais, e essa é a relação que nós temos hoje implementada aqui no Bacia Hidrográfica das Velhas. No mais, agradeço a atenção de todos, que tem o meu contato, caso tenham dúvida, tem o site do IGAN, tem o site dos comitês de bacias, tem informações sobre todas as bacias hidrográficas do Estado, e tem um portal Inforia que também traz um banco de informações em relação ao recurso hídrico do Estado de Minas Gerais também. Bom, muito obrigado. A questão de rateio entra nessa questão dos projetos nossos de saneamento. Porque nós temos uma série de projetos de saneamento que envolveria o recurso do Velhas, da cobrança, não permite a execução plena desses projetos. E eu acho que é hora da gente começar a aprimorar isso, inclusive para também os planos de saneamento municipais. Porque o município não tem recurso, a captação desse recurso junto ao governo federal também não é algo fácil. Então eu acho que é hora da gente começar a acordar para poder conseguir fazer obras de rateios com contratos efetivos. Agora, mesmo a questão dos planos de saneamento que está na fase final do estudo vai gerar uma série de fossas simples em áreas rurais e
recurso não vai dar. Julgar direto para o município também não é o melhor discurso. Aí a pergunta é como começar a botar essa roda para andar. A questão do instrumento de rateio, a questão do rateio, que é um dos instrumentos que eu estou fazendo aqui, ele vai até além dessa relação do contrato de gestão. É mais um instrumento que o Estado proporcionaria de uma das formas de poder fazer a gestão do recurso hídrico. No caso, em relação ao recurso da cobrança, que é um outro instrumento também, ele é aplicado via agência. Então, essa relação que pode ser usado o recurso da cobrança junto com outra fonte de recurso para proporcionar uma ET ou alguma coisa que está prevista nos planos municipais, isso pode ser estudado e com certeza pode ser implementado. Entendeu? Aquele rateio que eu trouxe não é muito nesse sentido, é mais um instrumento que o Estado tem para poder proporcionar essa gestão do recurso hídrico. Ele seria mais, não está construído nem desenvolvido nesse aspecto, ele seria muito no sentido amplo, relação Estado, direto para o município, ou Estado aplicando recurso, ou de outra forma, sem ser a cobrança, inclusive. Rodrigo Lemos, Comitê do Arroz. Só uma dúvida, quando você colocou da legislação, você apresentou 866, ela rege para a grande maioria dos contratos públicos, né? Mas no caso do recurso da cobrança, tem também a resolução 1044, a resolução conjunta Senat e Câmara, e que ela permitiria algumas outras possibilidades de aplicação. Em um debate anterior, há muito tempo, tinha sido discutido que a 1044, por ela ser uma resolução conjunta, ela não daria suporte jurídico para implementar ações, algumas formas como foram colocadas, como, por exemplo, repasse para instituição pública, discussão com a universidade, assim vai. No evento anterior que a gente teve um encontro de comitês, discutimos que era necessário pensar formas, isso a médio e longo prazo, de aplicação dos recursos, e que elas permitissem outras discussões além da 866. Não precisa negar, mas que teria uma forma mais sensível, talvez, para algumas das discussões. Como que você vê isso assim em termos de trajeto? Como que poderia isso ser possível ou não? Ou se não está sentindo essa argumentação? Não, claro, é sempre bom ter uma oportunidade de a gente poder esclarecer tudo em relação a essa questão da cobrança. Tá? Bom, como você disse, a 866 ela traz os procedimentos de licitação, de contratação de serviços, obras, etc. Só que ela é mais voltada para o âmbito da administração pública. No caso da relação Estado-agente-bacia, entidade declarada, a gente buscou muito facilitar mais essa execução do recurso. E esse instrumento que nós construímos para justamente não ficar preso a essa burocracia da 866 e da administração pública de modo geral, construiu-se essa 1044. E a aplicação deve se atentar a 1044 porque ele foi um instrumento que está até pactuado no próprio contrato de relação. Então, quando você traz um outro instrumento fora, que não seja a lei ou um decreto, não caberia uma outra resolução sem ser essa pactuada. O que nós estamos fazendo hoje é justamente um processo de avaliação e revisão dos nossos instrumentos de gestão hoje, inclusive a 1044. Então, nós temos o decreto, o contrato de gestão em si, ele não tem uma regulamentação específica. Essa relação, ela, muitas das vezes, faz essa analogia a convênios, que nem sempre se aplica essa analogia. Então, nós estamos trabalhando esse ano para regulamentar o contrato de gestão e também regulamentar via deliberação do Conselho Estadual formas de aplicação do recurso. Vamos deixar de forma clara o que o 92.6 abrange, o que o 7.6 abrange, vamos ver pelo Conselho e revisar a 1044, justamente entender qual é a necessidade e como a gente consegue flexibilizar a execução do recurso, dentro da legalidade, claro, com essa resolução. Então, a gente está nesse processo esse ano, para fazer essa avaliação e revisão dos nossos instrumentos, para que isso proporcione mais eficiência na aplicação do recurso. Hoje nós enfrentamos uma série de problemas nessa relação, não só com a GV Peixe Vivo, nem com o Comitê do VES, mas no Estado como um todo, porque essa gestão de recurso hídrico é relativamente nova, principalmente o instrumento de cobrança, ela vem de 2009, inclusive o VES é um dos pioneiros, e a gente muito trabalha construindo o carro com ele andando. Então, aparecem problemas, a gente tenta resolver,
aparecem outros problemas, a gente vê que isso não se aplica e busca uma outra solução. Então a gente está tentando pegar esse apanhado todo e tentar criar um caminho. Entendeu? E esses problemas nós vamos trabalhando durante o ano. Meu nome é Eliane, eu sou da UTE do Varela. Participei da criação da agência do ACI, na época a gente já conversou e tal, realmente a gente teria recursos para aplicar e agora você está dizendo aí que tem 1 milhão de aplicações não foi repassado, tipo, dinheiro do Estado, como assim, o dinheiro está passando do Estado? Ela não é totalmente independente, a agência? Ou eu não entendi direito? Ela tem, dentro da legislação, ela tem autonomia operacional e financeira para executar suas atividades, lógico que respeitando os princípios constitucionais, né, de legalidade, economicidade, etc. e tal. Aquilo que eu estou para vocês, tem uma diferença ali que gira em torno de 40 milhões do arrecadado para o repassado no Estado como um todo. Muitos ali têm algumas particularidades, porque não foram repassados. No caso do Vélez aqui, até 2016, o recurso estava atrasado só em relação àquela tabela que eu trouxe de janeiro de 2017, e ela foi feito um novo repasse agora, com os recursos que foram arrecadados até o 4º trimestre de 2015. Então o Estado hoje está pendente de repasse em relação aos 92,5 do primeiro, segundo, terceiro trimestre do ano passado. O 4º esse ano foi arrecadado, não está dentro do prazo para repasse ainda, eu não considero ele como atraso. Mas o Estado tem atraso em 3 parcelas de arrecadação no ano passado em relação aos 92,5. Os 7,5 em dezembro do ano passado, nós fizemos um esforço, e nós fizemos um esforço junto à Secretaria de Fazenda para poder repassar pelo menos esse 7,5. Então nós conseguimos colocar em dia pelo menos essa conta do 7,5. O que eu falo para vocês é o seguinte: essa parte de operacionalização da cobrança, esse ato de você buscar o banco de dados, calcular a cobrança de cada usuário, emitir o boleto, encaminhar, arrecadar e contabilizar, isso é tudo feito pelo Estado. A agência não faz esse trabalho, é só presta o serviço técnico ao comitê e executa aquele recurso. Esse trabalho hoje, essa parte de cálculo é feito pelo IGAN. Então nós que fazemos a contabilização do que tem que ser cobrado e mandamos uns dados para a Fazenda. É a Fazenda que emite o boleto, manda para o usuário paga, esse recurso vai para o Caixa Único do Estado, a gente recebe a planilha de arrecadação do que foi arrecadado, a gente contabiliza e nós fazemos uma solicitação. Então a gente pega tudo que foi arrecadado e manda. Não respondeu a pergunta dela, por que não chegou? O que eu posso dizer para vocês normalmente a gente só repassa que foi arrecadado efetivamente, entendeu? Não tem, só contabiliza o que foi arrecadado e faz a solicitação de repasse lá junto à Fazenda. Aí tem um atraso, o IGAN a todo momento, junto com a diretora-geral do IGAN, a doutora Maria de Fátima, com os diretores técnicos, os gerentes das áreas lá que envolvem esse mundo de cobrança, a gente a todo momento articula, cobra e pede essa liberação do recurso. Lógico, como o companheiro disse mais cedo, a administração pública às vezes enfrenta certos problemas, principalmente na mudança de governo. Então, às vezes, você cria um trabalho de conscientização da importância de não parar essa questão do recurso e tal, mas quando é outro governo, aí você tem que começar tudo de novo. Então, sempre tem esse gap aí, entendeu? Mas, sim, o IGAN sempre trabalha em prol da gestão de recursos hídricos, a gente sempre está ali articulando para que o recurso seja liberado, seja repassado. Dentro das nossas limitações, buscamos dar apoio técnico também. Então, tipo, o IGAN está sempre parceiro aí, tanto dos comitês quanto das agências, que sempre estão buscando agora fortalecer essas relações. Bom dia a todos.
Eu sou o Michel Claudio, sou do subcomitê do Rio Pardo. Eu tenho um questionamento a fazer. O produtor rural, ele faz tudo certinho, entra ali com o processo de licenciamento para obter a outorga e protocola todo esse processo junto à Supran e fica ali aguardando por anos, 2, 3 anos, temos casos dessa data. E essa outorga nunca vem, nunca lhe é autorizado de fato, nunca vem um documento para que ele possa fazer seu empreendimento. Aí ele é obrigado a fazer baseado no protocolo. Aquele que ele protocolou lá na Supran, ele é obrigado a fazer, então ele vai ter que ir embora, vai ter que abandonar a atividade, uma vez que ele depende daquele empreendimento, uma irrigação, para a sua própria sobrevivência. O que acontece? Essa outorga nunca vem, também nunca se arrecada daquele produtor, então quer dizer, tem dinheiro para ser recolhido e não é recolhido. Onde que está o problema? Onde é que está essa falha? Ele não é atendido na sua plenitude, pois ele fez tudo certinho, está impedido legalmente de desenvolver a sua atividade e também não paga, pois ele vai fazer o empreendimento, ele vai manter o empreendimento, ele vai fazer a irrigação baseado ali simplesmente ao protocolo. E não vai ser recolhido, ele não vai pagar ali pela outorga. Então, ou seja, estamos deixando de recolher, estamos deixando de ter recurso para aplicar nos projetos, aí como um todo, e aquele produtor ainda continua ilegal, sempre que ele fez tudo legal. Dá a entender que a máquina não está falando a mesma língua, o Estado não fala a mesma língua que os comitês, que o produtor, que os municípios. Então, o grande entrave, infelizmente, está na máquina. O que você pode estar nos clareando a respeito? Bom, em relação à outorga, o processo de outorga, eu não trabalho nessa área de outorga, claro, mas a outorga, ela era gestora do IGAM, em determinado momento passou para a SEMAD, e agora tem um horizonte dela voltar para o IGAM de novo. E ela normalmente é tratada diretamente com o usuário lá na Supran. Alguns casos chegam aqui na sede, mas trabalhar junto. Temos aí um passivo enorme a ser resolvido, impacto nessa questão mesmo aí da autorização, da outorga para o usuário. Esse passivo, a gente trabalha para tentar resolver ele, mas não sei te falar que fomos assim, as negociações, as tratativas, justamente agora está voltando de novo para o IGAM essa questão da outorga, não sei como vai ser o procedimento aqui para frente. Mas com relação à cobrança, o Estado hoje não cobra só quem tem outorga, O Estado hoje ele cobra todo usuário passível de outorga. Então, no início da cobrança lá, fez uma portaria, o IGAM soltou uma portaria de cadastramento do usuário, e foi uma equipe em campo e cadastrou todos os usuários que estavam captando recurso hídrico. Então, cadastrou-se todo mundo e a cobrança é feita com base nesse banco de dados. Hoje, claro, quem tem outorga hoje, a pessoa, outorga vence, ou outorga, ele entra com processo indeferido e tudo, esse usuário não é passivo de cobrança, porque como outorga, ele foi concedido uma outorga, uma autorização para ele usar aquele recurso hídrico, venceu sua outorga, ele não entrou com renovação ou entrou e foi indeferida, ele não está mais autorizado a usar aquele recurso. Então aí sim, para-se a cobrança e é encaminhado a fiscalização, verificar se realmente não está usando, etc. No caso do usuário que foi cadastrado, mas não tem outorga, ele tem essa previsão legal, na questão da portaria, o Estado mesmo não entregando um instrumento de outorga para ele está coberto por essa portaria. Então, aí eu tenho que verificar por bacia, não sei te falar assim, tem que ser por bacia. Outorgas são diferentes, são dois instrumentos de gestão. Isso, a outorga e a cobrança são dois instrumentos de gestão, têm a mesma finalidade, mas são distintos. A outorga ela busca o controle do uso múltiplo da bacia e a cobrança busca conscientizar o uso nacional daquele recurso. Então são dois instrumentos similares, mas de aplicação distinta nesse sentido. Ele sendo cadastrado no âmbito da portaria, que foi o momento de cadastramento,
ele estaria regular até o momento em que o IGAM convocá-lo para se regularizar. Fala, olha, você tem que ir lá e vai entrar com o processo de outorga. Aí, se não entrar com o processo de outorga, conforme o IGAM determinou, falou assim, tem um prazo X para você entrar lá. Se não entrar, ele passa a ser irregular. Você já foi cadastrado nesse momento e está sendo cobrado, o ato de outorga vai ser formalizar o controle, o uso dele ali. Entendeu? Você não foi cadastrado, está iniciando, um pouco, chegou um empreendimento agora aqui, e vai iniciar suas atividades, ele não está cadastrado. Então, no caso dele, o procedimento é outorga. A cobrança dele seria através da outorga. A não ser que venha um outro momento de cadastramento, que venha uma outra portaria e fala, vamos cadastrar, fazer uma revisão do cadastro aqui na bacia. Aí vem a equipe de novo, faz um pente fino, aí quem foi cadastrado estaria coberto nessa portaria. Bom dia, meu nome é José Luiz, eu trabalho junto ao subcomitê de bacia do Rio Itaquaraçu e do Poderoso Vermelho. Nessa linha da gestão, eu vou dar alguns dados aqui, que se não forem exatos, são muito próximos. Na BR-040 tem uma fábrica da Coca-Cola. Se eu não me engano, lá tem em torno de 30 poços, acho que com 200 metros de profundidade, e bombeando o tempo todo. Né? Não é isso não? É quanto? Eu posso ter 10 outorgas e 2 poços. 2 poços? Oi, tá. Entendi. Tudo bem. Sou Heloísa, representante do site Tabirito. Nós estamos representantes do subcomitê Nascentes e subcomitê Itabirito. A fábrica da Coca-Cola, quem abastece é o site Tabirito. A gente tem exclusividade do abastecimento, os poços são nossos, eles são apenas consumidores da água. O site tem 2 poços perfurados em frente à fábrica, com vazão de outorga de 166 metros cúbicos por hora, uma outorga de cada um de 24 horas. Esses poços são operados em revezamento, a gente tem como se fosse backup. Não existe demanda da fábrica para a operação dele em 2 poços. E existe, para até um final de plano de 30 anos, a previsão da construção de 5 poços. Isso vai ser de acordo com a demanda não só da fábrica, como do distrito industrial na sua totalidade e dos condomínios, que parte deles o SAE já assumiu, e também do bairro, Água Limpa, que está ali atrás da fábrica da Coca-Cola. E dentro do distrito industrial tem mais um poço perfurado de 70 metros cúbicos por hora, com outorga de 18 horas, que é operado todos os dias durante essas 18 horas. Apenas esses 3 poços. Existem piezômetros que foram perfurados, 2 já dentro do distrito industrial, já tem outros 3 em frente na nossa área, na área da unidade de tratamento de água. Os poços têm entre 190 e 220 metros de profundidade. Apenas esses poços hoje abastecem o distrito e temos ainda uma disponibilidade da metade da capacidade da fábrica para abastecimento residencial. O SAE ainda não faz o abastecimento público da comunidade em frente do bairro Água Limpa por uma questão judicial. Ali tem uma condição de invasões muito grande e aí o Ministério Público pediu para o SAE não fazer ligações. A adutora está ali para a água ser ligada. Ela atravessa a BR, tem um túnel, e ela está ali para ser ligada a essa água, mas a gente ainda não pode fazer essa ligação. E a adutora vai até o pedágio, sentido Rio de Janeiro, e até a divisa com Nova Lima, sentido Belo Horizonte, para abastecer eles chamam SAL, o Serviço de Atendimento ao Usuário da BR-040. Essa adutora está em processo de licenciamento. Então, essas águas que têm o abastecimento da fábrica, sendo o SAE responsável pelo abastecimento de água na região. Quanto por mês consome a fábrica? O volume? Vou pedir o responsável aqui, te dou do último mês, tá? Só um minuto. Deixa eu falar, ela é funcionária do SAE, mas eu não sou. Eu sou do subcomitê Águas de Moeda. E nós estamos no processo de licença social junto à Coca-Cola, que é a visão de que você pode estar legalizado pelo Estado, mas não está legitimado pela sociedade por estar perturbando o entorno, o impacto direto ou indireto.
e nós temos acompanhado, sabe? Então, a gente precisa de ter mais fatos e dados para poder avançar nessa instância aqui, porque o Estado não nos protege. Então, a sociedade civil tem que cuidar mesmo dos seus interesses, dos seus recursos hídricos. E o que ela está falando, nós temos acompanhado muito de perto nessa construção que será uma primeira licença social para legitimar a permanência da fábrica ali, porque ela não impacta só Itabirito. Ela impacta Itabirito, Nova Lima, Moeda e Brumadinho. A gente está trabalhando com o conceito de bacia e não com o conceito de município, apesar de toda a legislação estar em cima do conceito de município. Não depende da boa vontade dos prefeitos quererem ter um olhar sobre a bacia e não sobre a municipalidade. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo há anos lá no Alto Vélez, só para avançar a discussão. Mas você sabe quanto que consome? Porque eu li no jornal O Tempo. Não, nós temos dados, nós temos de litros de Eu já pedi o responsável e os relatórios estão todos disponibilizados mês a mês no site do SAI. Tá? Quem tiver interesse de ver, eu não tanto estou quanto defendendo o SAI, estou dizendo que existem eu- dados, fatos e dados transparentes, que a comunidade tem exigido que isso aconteça. Eu, por exemplo, sou de Nova Lima. Então, eles estão em Itabirito, mas o impacto em Nova Lima, Moeda, Brumadinho, então a gente está assim. Está no alto, né? O impacto vai. Vai inclinar o Moeda. Exatamente. Nesse caso, quem que paga? o SAI. O SAI paga pela Coca-Cola? Não, a Coca-Cola paga. A Coca-Cola paga o SAI. O SAI tem feito o fechamento. Vamos tocar o barco? Agora, isso independe das questões do gestor público. O gestor público não comparece em nenhuma instância.